Qual a tradição de João Evangelista? Quando eu digo tradição, eu estou dizendo a cultura. Qual que era a cultura de João Evangelista? Ora, João Evangelista era judeu. Ele frequentava o templo, ele lia as escrituras hebraicas, ele frequentava a sinagoga, ele estudava, ele convivia com mestres da Torá, ele convivia com autoridades religiosas do seu tempo e ele foi discípulo de João Batista, que era um judeu praticante severo, rígido, vivia numa disciplina muito rígida do judaísmo e depois se tornou um discípulo de Jesus. Então, João conhecia sua própria cultura. Ele estava mergulhado na sua própria cultura, como nós estamos mergulhados na nossa cultura. Num determinado estado do Brasil, você está mergulhado naquela cultura local. Se você é italiano, francês, espanhol, turco, árabe, americano, não importa, canadense, você está mergulhado na sua cultura materna. Então, João conhecia os textos bíblicos. Ele conhecia e ele vivia as tradições do povo judeu. E é claro que ele traz essa tradição para o seu evangelho. Nós vamos perceber, por exemplo, que o evangelho de João é o único que traz as festas. Nós podemos estabelecer uma cronologia do evangelho de João com base nas festas, especialmente a Páscoa. E ele vai contando, era a Páscoa e aconteceu isso. Então, veio a Páscoa e aconteceu isso. Então, na Páscoa, ele está contando o calendário que é judaico. Ele não está seguindo um calendário romano. Ele não está seguindo um calendário grego. Ele está seguindo um calendário judaico. Por quê? Porque é a cultura materna dele. É a cultura em que ele nasceu, é a cultura em que ele cresceu. Percebe? Isso é muito importante. Então, nós não estamos falando aqui nada extraordinário. Estamos apenas relembrando coisas simples. A cultura de João Evangelista é a cultura hebraica, não é a cultura brasileira. Então, João Evangelista não sabe o que é um queijo mineiro, não sabe o que é pão de queijo, ele não sabe o que é chimarrão, ele não sabe o que é um cuscuz, ele não sabe o que é um vatapá, ele não sabe. Ele não viveu nessa cultura. Ele viveu na cultura hebraica. Então, quando eu abro aqui o Evangelho de João, eu tenho que voltar 20 séculos, voltar lá no primeiro século, na cultura dele. Percebeu? Além disso, João era viajado. Ele viajou para Éfeso. Lá em Éfeso, ele viveu num grande polo comercial do Império Romano, uma potência comercial do Império Romano. Ele viveu a cultura grega, porque em Éfeso você tinha uma grande biblioteca, a Biblioteca de Éfeso, um patrimônio da cultura grega, vários livros de filosofia grega, de literatura grega, peças gregas, você tinha anfiteatro grego, ou seja, João viveu a cultura romana e a cultura grega, ele conhecia, ele viveu muitas décadas nessa cultura. A cultura materna dele era a cultura hebraica, mas ele viveu mergulhado na cultura romana e na cultura grega. É como um brasileiro que muda de país e que vive 20, 30, 40 anos em outro país. Ele não deixa de ser brasileiro, ele conhece a cultura brasileira, porque ele nasceu, ele foi criado, ele viveu na cultura brasileira, mas agora, como já tem muitos anos ele vive fora do país, ele também está familiarizado com outra cultura. Então, João estava familiarizado com a cultura romana. João estava familiarizado com a cultura grega, e isso vai aparecer no evangelho dele. Então, nós não podemos dizer que o evangelho de João seja um evangelho puramente hebraico. Não. Tem a base hebraica, que é a cultura materna dele,
mas tem elementos da cultura romana e tem elementos da cultura grega e de outras culturas, né? Porque Éfeso também era uma grande metrópole, era um grande centro que circulavam pessoas do mundo inteiro. João era uma pessoa viajada, internacional, vamos dizer assim, né? Conhecia muitas culturas. E isso se reflete no evangelho dele. Ele tem uma visão universalista, ele tem uma amplitude para avaliar as coisas e nós precisamos entender isso no evangelho de João. Esses são os aspectos culturais. Eu estou aqui só pincelando todos esses aspectos. Ao longo do nosso estudo, nós vamos dar destaque a cada um desses elementos que eu estou falando aqui.